Olá, estou aqui para dar início às nossas aulas da disciplina Conceitos e Práticas da Redação Científica. Essas aulas elas são ministradas aos alunos regulares e alunos especiais do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais, que é o PPG-CTM, da UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nessa nossa primeira aula, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de pesquisa científica e como que essa pesquisa se desenvolve. A gente tem pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental é uma pesquisa de fonte primária. A coleta de dados ela está restrita a documentos escritos e não escritos, como fotografias, alguns arquivos de museus, vestuários, contratos, canções folclóricas, todo esse tipo de documento é usado como fonte primária de dados de uma pesquisa documental. Um segundo tipo de pesquisa é a pesquisa bibliográfica. Ela também é conhecida como pesquisa de fonte secundária e a grande finalidade dessa pesquisa é solucionar os problemas já conhecidos e também explorar novas áreas que ainda não têm problemas tão bem cristalizados. A gente também pode classificar as pesquisas como de campo e laboratorial. Numa pesquisa de campo, a busca dos dados ela se dá principalmente por formulários, por entrevistas ou por questionários. Já numa pesquisa laboratorial, o pesquisador ele precisa manipular as variáveis e assim conseguir reproduzir os fenômenos e os efeitos. Falando em variáveis, nós temos as variáveis dependentes e as variáveis independentes. A variável dependente é a nossa resposta, é o que a gente obteve pela manipulação da variável independente. Nós temos uma pergunta clássica para definir qual é a nossa variável independente e qual é a nossa variável dependente. A pergunta é: em que medida que a variável independente afeta a minha variável dependente? É sempre essa pergunta que eu preciso fazer para determinar quais são as minhas variáveis dependentes e independentes. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha dois tipos de semente de trigo e eu quero fazer uma análise da produtividade. Qual das duas sementes me fornece uma maior produtividade de trigo? Eu posso manipular algumas variáveis. Essas variáveis que eu manipulo são as variáveis independentes. Por exemplo, quando eu for fazer essa plantação, eu posso variar a temperatura, eu posso variar o uso ou não de fungicidas. O que mais que eu posso variar? O clima, em qual clima que eu vou estar plantando essas sementes. E aí, tudo isso vai afetar a minha variável dependente, que é o quê? É a produtividade do meu trigo. Essa questão de variáveis dependentes e independentes, a gente ainda vai ver bastante ao longo do nosso curso. Mas é muito importante que vocês percebam que é essencial, antes de começar a delinear qualquer pesquisa, que vocês saibam e conheçam quais são as variáveis dependentes e independentes da pesquisa de vocês. E agora, para finalizar essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro contato, eu vou falar para vocês sobre 4 fases de uma pesquisa científica.
E ao longo desse curso também a gente vai falar muito sobre essas fases e vamos incorporar no meio delas algumas outras fases. A gente tem uma primeira fase, que é uma fase de observação, que é a fase inicial da nossa pesquisa, é quando a gente começa a observar os fenômenos, começa a determinar os problemas e define para onde o que nós vamos pesquisar. A gente tem uma segunda fase, que é a fase de hipótese. A gente começa a fazer um levantamento das hipóteses do nosso trabalho, e essa hipótese é a diretriz do nosso trabalho. É ela que nós vamos buscar o tempo todo, é validar ou não essa hipótese. A gente também tem uma terceira fase, que é a fase de experimentação, que é quando a gente faz os testes das nossas hipóteses, e uma última fase, que é a fase de conclusão, que é quando a gente já fez o levantamento da hipótese, a gente já conseguiu testar essa hipótese e agora nessa fase de conclusão a gente consegue correlacionar as variáveis dependentes e independentes do nosso trabalho e a gente consegue também validar aquela nossa hipótese inicial do nosso trabalho. Bom, então é isso. Com isso eu fecho essa nossa primeira aula e vocês vão ter acesso aí a todo o material teórico. Esse vídeo ele vai servir de base para um estudo do material teórico que eu vou passar para vocês.